Começar, então, com o simbolismo. O simbolismo é a escola literária que tem origem na França. Ela vem como uma reação ao materialismo e ao cientificismo. Caracteriza-se pelos ideais espiritualistas e em oposição à objetividade e à linguagem vaga. É a rejeição ao mecanicismo por meio do sonho, do cósmico e do absoluto. Abrange a camada da sociedade que está à margem do processo de avanço tecnológico, os marginalizados, os mais humildes, e científico, promovido pelo capitalismo. O simbolismo também vem com a busca pelo sacro e pelo sentimento de totalidade. A poesia, uma espécie de religião. Surgiu no Brasil em 1893, através das seguintes obras de Cruz e Souza, Missal e Broquéis. Cruz e Souza é a maior expressão poética do simbolismo brasileiro. Poema Acrobata, da Dor. Gargalha, ri, um riso de tormenta, como um palhaço que desengonçado, nervoso, ri, um riso absurdo inflado, de uma ironia e de uma dor violenta, da gargalhada atroz, sanguinolenta, agita os guizos e convulsionado salta Gavroche, salta Klaus, varado pelo estertor dessa agonia lenta. Pede-se bis, e um bis não se despreza. Vamos, retesa os músculos, retesa nessas macabras piruetas d'áço. E embora caias sobre o chão, fremente, afogado em teu sangue, estuoso e quente, ri. Coração, tristíssimo palhaço. O assinalado. Tu és o louco da imortal loucura, o louco da loucura mais suprema. A terra é sempre a tua negra algema, prende-te nela a extrema desventura. Mas essa mesma algema de amargura, essa mesma desventura extrema, faz que tua alma, suplicando, gema e rebente em estrelas de ternura. Agora vamos estudar os contos fantásticos. Os contos fantásticos, ou contos de fantasia, representam um gênero da literatura fantástica, justamente o realismo mágico ou maravilhoso, com origem no século XVII. Este estilo vigorou nos países latino-americanos, a partir do século XX, como forma de denunciar a realidade opressiva vivida pelos anos de ditadura. Continuando, como o terror está presente nas histórias de contos de fadas? Os contos de fadas nem sempre foram infantis. Você se lembra da primeira vez em que se apavorou com a história? Algum conto lido por sua mãe ou seu pai que tenha gerado algum pesadelo memorável? Algum desenho animado que, por algum motivo, deixou seus olhos abertos a noite toda? Na sua memória ainda está aquela bruxa má, o ogro medonho ou o duende cruel capaz de atrapalhar seu sono. Você sabia que a história, a filosofia e a sociologia também está presente nos contos? Os contos é algo muito além das artes para criancinhas. O tempo é a marca dos contos de fadas. Nele o medo é fundamental e sua estrutura é com personagens que vão rumo ao desconhecido. Costumam carregar elementos da ficção literária de horror, como abandono, violência, assassinatos, canibalismo, criaturas monstruosas, entre outras, tantas outras. Os mais antigos foram registrados por escritores como o francês Charles Perrault e os irmãos Grimm, que são alemães.
As histórias preservavam a cultura popular da região. Algumas foram atenuadas devido ao senso moral dos autores e também ao contexto cultural e às especificidades que chegaram a esses escritores. Horror mais explícito. Antigamente, o horror era mais explícito nos contos, mas foi ficando suave, sendo suavizado para não assustar as crianças. Porém, o horror ainda está presente, está lá. Existe uma tensão, o medo e o estranhamento são constantes, mesmo nas mais leves. Um dos diálogos assim memoráveis é o da Chapeuzinho Vermelho e de sua avó. As versões mais antigas apresentam finais trágicos, um final menos infeliz e também com monstros, bruxas do imaginário real. Canibalismo, assassinatos, infanticídios explícitos. O lobisomem é uma das lendas mais conhecidas no mundo e está presente também no folclore brasileiro. Teve origem na Grécia. Ele é metade homem, metade lobo e transforma-se nas noites de lua cheia e parte à procura de vítimas para matar. No Brasil, a lenda foi trazida pelos portugueses e possui diferentes versões em cada região do país. Os gregos contavam que o lobisomem era um antigo rei, chamado Licaon, que tinha sido punido por Zeus, o principal deus da mitologia grega. Licaon era um deus de uma região da Grécia conhecida como Arcádia. Os gregos contavam que Licaon era um rei cruel que assassinava todos os visitantes que se hospedavam em sua casa. Zeus, disfarçado de viajante, foi ao palácio de Licaon verificar se isso era verdade e, durante o jantar, Zeus percebeu que Licaon tentou servir-lhe carne humana. Zeus ficou furioso e então destruiu o palácio de Licaon, amaldiçoou e transformou o rei em lobo. Então agora vamos ouvir um grande sucesso chamado Uvira, com Ney Matogrosso, que representa bem essa situação. Agora vamos ver a lenda urbana. A maioria dessas lendas são baseadas em fatos reais, mas acabam sendo distorcidas ao longo do tempo. Vamos ver hoje, a lenda da mulher emparedada. A trama que se passa no século XIX e envolve a família de um rico comerciante chamado Jaime Favaz. Jaime era um homem grosseiro e vingativo. Ele descobre que Clotilde, sua única filha, engravidou de um malandro sedutor chamado Leandro. Para completar a confusão, esse sujeito também era amante da esposa de Jaime, Josefina. Jaime manda matar Leandro. Josefina enlouquece
e o comerciante tenta casar Clotilde com um sobrinho seu, João, que trabalha na loja do tio. Como o rapaz se recusa, Jaime condena a filha ao macabro castigo. Amarra com cordas, cobre a moça com um lençol e a coloca no banheiro do sobrado. Com a ajuda de uma comparsa, Jaime força um pedreiro a fechar com tijolos a porta do banheiro. Depois de cometer essa infâmia, o comerciante foge para Portugal, onde passa 3 anos. Lá, Josefina morre. Jaime volta ao Recife para morar no andar de cima do sobrado. E no casarão é atormentado por gemidos lúgubres e pela visão da figura branca e vaporosa de sua filha, de acordo com Carneiro Vilela. Até hoje, testemunhas garantem ter visto esta aparição no prédio comercial da Rua Nova. Neste local também ocorriam fenômenos inexplicáveis, como móveis sendo arrastados por mãos invisíveis, soturnas batidas nas paredes, além de ser ouvido um choro lamentoso que seria da emparedada. Não sabemos até que ponto Carneiro Vilela usou fatos verdadeiros para produzir o folhetim, mas há relatos de esqueletos encontrados por trás de paredes falsas em alguns sobrados e casarões antigos do Recife. Os novos donos fazem reformas nos imóveis e acabam encontrando os restos mortais. Provas de que a prática do emparedamento era comum em outros tempos. Pesquisadores dizem que não há como saber se as pessoas eram mesmo colocadas vivas nos cubículos ou situações assim eram tentativas de ocultar os cadáveres. Especula-se que esses corpos pertenceriam a escravos ou mesmo a integrantes das famílias ricas que eram vítimas de doenças que provocavam vergonha perante a sociedade, como a hanseníase ou a insanidade mental. Então agora vamos escutar um grande sucesso chamado Noite Preta, de Vange Leonel. Calada noite preta, noite preta.
Então, gente, espero que tenham curtido, tenham aprendido e até a próxima!